Eu sou a Gabriela, sou acadêmica do 6º ano da medicina. Eu conheci o PECA no 1º ano. Não me lembro exatamente se foi na semana de recepção, quando foi, mas eu achei muito interessante porque eu sempre tive um envolvimento com coisas sociais na minha vida. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, foi uma coisa que eu senti um pouco de falta. E eu vi no PECA essa oportunidade de ter contato com uma comunidade que a nossa presença lá ia fazer a diferença. No 1º ano eu fui selecionada, mas acabei não podendo ir por uma questão de saúde. Fui no 2º ano e foi um fator decisivo também para minha continuidade no curso, talvez, né? Acho que quem é aluno sabe que o 1º e o 2º ano são bem chatos, assim, porque a gente não tem muita prática, é tudo uma teoria super densa e estava bem difícil para mim. E eu fui para o PECA e mudou, assim, a minha experiência na faculdade de medicina. Porque quando a gente está no PECA, a gente é médico. Não importa se você está no 1º, no 2º ano, ou no 6º, ou se você já é médico de fato. Para os pacientes, você é o médico. E eu nunca esqueço do senhor Antônio. Eu acompanhei ele por, se eu não me engano, 3 ou 4 dias, porque ele veio e teve alguns retornos. E no último dia de atendimento dele, ele me trouxe cocadas e ele se emocionou ao se despedir de mim, ele chorou, me abraçou e tal, e falou que eu fui a melhor médica que ele já teve. E eu fiquei meio em choque, assim, sabe? Pô, como assim eu sou a melhor médica que o senhor já teve? Sabe? Eu não falei pra ele, óbvio, mas eu fiquei muito assustada mesmo, sabe? Porque, poxa, eu só tava no 2º ano, como é que não teve nenhum médico que foi melhor que eu, sabe? Porque com certeza, em termos de conhecimento, os médicos que ele foi eram melhores que eu. Mas eu fiquei pensando muito que talvez os médicos não tivessem dado a atenção que ele recebeu comigo no PECA, comigo e com as outras pessoas que estavam fazendo parte. E isso é uma coisa que eu trouxe para minha vida até hoje, sabe? A importância da nossa fala, da nossa escuta, principalmente na experiência do paciente. Desde o começo, quando eu conheci o PECA, eu tive muito interesse em participar, porque, como eu disse, eu sentia falta de ações sociais dentro da faculdade. Então, no 3º ano, eu me voluntariei, me candidatei a ser coordenadora geral. E foi uma experiência muito bacana, muito diferente de ir no PECA como acadêmica apenas para atender, porque os bastidores são sempre mais difíceis, né? Eu nunca tive contato com gestão antes e eu estava gerindo a minha equipe de coordenadores do PECA, né? Eram acho que umas 30 pessoas, contando com medicina, fono e enfermagem. Eu tinha contato direto com a Secretaria de Saúde lá de Limeira, que é onde foi meu PECA, com o Carrara. Então foi uma experiência muito boa no sentido de entender como é que se dá a gestão de um grande projeto e minimamente a gestão hospitalar, né? Porque a gente monta um pequeno consultório, uma pequena UBS lá, e foi muito legal. Foi completamente diferente, mas eu gostei muito, porque eu sofri muito, claro. Tem momentos de muito estresse, porque você acha que as coisas não vão dar certo. Eu me estresso muito, porque eu me preocupo em fazer as coisas funcionarem. Cheguei lá no 1º dia, não saiu como eu esperava, veio pouco paciente, eu já fiquei desesperada, mas eu tive todo mundo para me apoiar, toda a equipe que montou o PECA com a gente, e no dia seguinte a gente conseguiu contornar isso, ligamos para os pacientes, eles apareceram e foi um PECA ótimo, assim. Eu tenho memórias ótimas do resultado que deu. Mesmo não estando tão diretamente falando com os pacientes, eu tive alguns relatos de pacientes falando: nossa, tô adorando, tá sendo incrível, tá sendo um dos melhores atendimentos que eu tive. E ver isso acontecendo por conta de um trabalho que eu coordenei, né? Não vou falar que foi meu trabalho, porque teve o trabalho de mais 30 pessoas, pelo menos. Foi muito gratificante. Foi uma experiência sensacional. E fui de novo agora esse ano como interna, né, no último PECA. E foi muito gostoso também, porque além de ter contato com o paciente de novo, tive contato com os alunos mais novos. E é muito legal
pegar um aluno que está começando, que está puro ainda, e conseguir mostrar para ele a visão de atendimento, a visão de medicina que é a que eu acredito, né? Que é a centrada no paciente, que é a da escuta, que é a da conversa, mais do que a intervenção por si só, sabe? Então, foi muito bacana isso, sabe? Passar a minha experiência para eles, dialogar com eles e sentir que deixei alguma coisa plantada, uma sementinha plantada em alguns. O fato da gente, na faculdade de medicina, não ter muita experiência em gestão mesmo, né? Então, eu fui pega meio que de surpresa, assim, no tanto de desafios que apareceram nesse sentido, tipo, lidar com uma secretaria de saúde. Eu nunca imaginei que eu ia ter que fazer isso na faculdade, sabe? Lidar com os médicos daqui, com as chefias, sabe? Eu ainda não tinha passado no internato, para mim ainda era o Olimpo, sabe? E lidar com 300 alunos lá, sabe? Eu achei que ia virar um caos, que ia, sei lá, iam botar fogo, brincadeira. Mas eu acho que é mais isso, sabe? A questão da gestão mesmo, de conseguir fazer com que tudo aquilo se encaixe e dê um bom resultado. Uma outra coisa muito interessante, que foi um desafio no começo, mas acabou me desenvolvendo, foi a questão da comunicação e da oratória, né? Eu sou uma pessoa tímida. No começo da faculdade eu ficava mais na minha, assim, nunca fui muito de me colocar. Mas quando eu me tornei coordenadora do PECA, logo no começo eu já tinha que falar com o público para apresentar o meu projeto, falar com pessoas superiores, né, os chefes de departamento, o próprio secretário de saúde de um outro município. Então eu desenvolvi muito a minha oratória e a minha capacidade de comunicação, de passar informações de uma maneira adequada, de uma maneira entendível. E no final, eu lembro que o meu último discurso do PECA, eu escrevi e eu fiquei muito satisfeita porque eu consegui ver, sabe, a diferença da primeira vez que eu falei como coordenadora do PECA e a evolução para a última vez que eu falei como coordenadora do PECA. Então, isso é uma coisa que o PECA fez para mim, sabe? Foi uma coisa muito boa que eu ganhei do PECA. O PECA é a certeza que você vai ter que você quer ser médico. Eu acho que essa é a frase que melhor define. Porque, como eu falei no começo, no PECA, se você é primeiro ano, se você é sexto, você é o médico daquela pessoa. Então, é muito legal conseguir ter essa experiência que é completamente diferente da que a gente tem no hospital. Desde o primeiro ano, vocês vão ter contato com pacientes aqui no hospital, mas no PECA os pacientes são seus. Então, você sente a responsabilidade, o peso e também as coisas boas que isso traz. Então, se você entrou e está um pouco na dúvida sobre o curso, porque no começo realmente não tem tanta parte prática da medicina, ou se você está adorando também e quer ter certeza, o PECA é o lugar para você falar, é isso que eu quero. Eu quero agradecer ao professor Paulo Carrara pela oportunidade que ele dá para a gente, aluno, em participar do PECA, seja como aluno, seja como coordenação. Quando eu estava na coordenação, eu até falei no meu discurso final que o Carrara foi um pai, um terapeuta, um guia espiritual para mim lá naquele momento de fazer as coisas acontecerem, sempre acessível, sempre me ajudando no que eu precisava e conseguia. Então, meu maior agradecimento acho que é para ele por manter esse projeto, que nos dá essa possibilidade de ser médico desde o começo e de ter essa outra visão do processo quando a gente decide ser parte da coordenação do projeto.